Fala, Vascaíno! Fala, Vascaína! Tudo bem? Uma boa noite, um casaca no seu coração, especialmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, ainda vamos falar aí sobre as notícias de Sport Clube Recife e Vasco da Gama, com o intuito de atualizar toda a situação para você, torcedor cruzmaltino. Às 21h30 a gente vai fazer uma live, daí a gente passa as notícias do dia para os amigos. Eu peço a você que não é inscrito para se inscrever no canal, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Amigos, hoje surgiram aí algumas notícias. Primeira notícia vinda lá de Pernambuco, de alguns canais aí do Esporte Clube Recife, dizendo que o Vasco poderia perder por WO, certo? A gente vai explicar toda essa situação. Iremos esclarecer aqui toda a situação envolvendo aí os 3 pontos para o Vasco da Gama, porque isso aí, a cada dia que se passa, e hoje, com a mudança do Rafael Claus aí na súmula, isso ganhou uma amplitude muito maior do que a gente estava esperando, certo? Então, tem muito assunto aí importante e vamos lá. Vamos explicar aqui primeiramente para o torcedor do Vasco. A gente vai colocar tudo com fonte aqui, igual a gente tem feito, porque tem muita gente aí, panaca, otário, que quer assassinar a reputação dos outros. Então vamos colocar tudo bonito aqui com fonte, igual a gente está fazendo. Primeira coisa, houve uma notícia lá de Pernambuco dizendo que o Vasco poderia ter sido aí punido com WO. Que se o magistrado interpretasse lá no STJD que o Raniel fosse culpado, o Vasco poderia também ser punido como o Sport. Isso é cortina de fumaça para poder simplesmente desvirtuar os fatos. Ora, vejamos, o Vasco da Gama, nessa ação proposta pela Procuradoria do STJD, o Vasco não é réu, ou seja, o Vasco não pode ser punido. Laureano, mostra a sua fonte. Vamos mostrar aqui para você, torcedor do Vasco, nesse exato momento, a nossa fonte aqui. Então, só um momento para a gente poder colocar aqui, ó, tudo certinho, né? Vasco não é réu no STJD por invasão de campo na Ilha do Retiro. Então, a chance do Vasco da Gama ser punido aí é zero. Essa notícia que veio hoje de Recife, colocaram uma advogada lá para poder falar, totalmente fake news. Se o Vasco não é réu, a chance do Vasco ser punido é zero. Isso é para desvirtuar a responsabilidade deles lá. A Ilha do Retiro, ela vai ser interditada, o esporte vai receber a multa, e Laureano, você está cravando, dizendo que é simplesmente causa ganha para o Vasco da Gama, esses 3 pontos? Sim. E por quê? Só para finalizar aqui essa informação de que o Vasco não é réu, é do Emerson Rocha, do Atenção Vascaínos. Aí a gente coloca agora aqui para vocês algo também de suma relevância, tá? Que é essa questão aí envolvendo, né, a súmula do Rafael Claus. Para a gente mostrar aqui de novo para vocês, tá?
Então, esse lance dessa alteração na súmula deu uma interpretação, uma margem muito maior para que o Vasco viesse ganhar esses 3 pontos. A gente coloca aqui, ó, Sport versus Vasco não teria sido encerrado segundo informações da súmula. Então tá aqui, ó, o juiz Rafael Claus fez uma retificação, ou seja, ele mudou a súmula no jogo Sport e Vasco da Gama 1-1, que permite a interpretação de que a partida foi interrompida e não foi finalizada por completo, certo? Em virtude de tumulto narrado aí na partida, provocado e contínuo aí pela torcida do Sport. Cresce a possibilidade dos 3 pontos, diz aqui a matéria. Estamos colocando com fonte, porque além de eu ter formação em direito, certo? De ser bacharel em direito, estou colocando aqui para não ficar apenas nas minhas palavras, certo? Então tá toda a súmula aqui do Rafael Claus, alternada, tá? E é o seguinte, é uma ação penal pública, certo? O pedido é do STJD e o magistrado deverá adotar a punição máxima aí ao Esporte Clube Recife. Tá, outro ponto aí que tá dando o que falar. A situação aí do narrador Gustavo Villani. Por quê? O Gustavo Villani, num primeiro momento, ele falou uma coisa, depois ele falou outra, e a situação para a Rede Globo ficou tão feia, que o Galvão Bueno entrou na parada para poder falar, certo? E o Galvão Bueno meio que disse assim, olha, porra, o que vai adiantar punir o esporte? Ele quis dizer com essas palavras aqui na nossa interpretação. Então a gente já coloca aqui também a narrativa do Galvão Bueno para a gente poder passar para o torcedor do Vasco, porque a Globo realmente está contra o Vasco, não quer que o Vasco suba de nenhuma forma, vamos dizer assim. Então tá aqui, ó, Galvão Bueno comenta, episódio na Ilha do Retiro vai adiantar? E aqui no trecho de baixo, né, o Galvão Bueno, no programa Bem Amigos do Sport TV, ele questiona aí, ó, o STJD pediu a interdição dos 2 estádios, né, também do Ceará, no jogo do Sport, que joguem os próximos jogos como mandante com portões fechados e que não tenha direito à carga de ingressos como visitante. Mas quero deixar a pergunta, vai adiantar? Onde nós vamos parar? O Galvão Bueno, quero dizer para você, Galvão Bueno, é um começo. O que aconteceu na Ilha do Retiro não pode acontecer, certo? A gente, quando está falando aqui que o Vasco vai ganhar esses 3 pontos, é porque a gente tem muita certeza aí. Seria algo aí, na minha opinião, de muita surpresa, que eu posso até, em determinado momento, estar errado. Mas, pelo que a gente está vendo aí, descrição da súmula, pedido aí da Procuradoria, do STJD, as coisas vão acontecer e, infelizmente, tem politiqueiro aí, barato, de meia tigela, que está torcendo contra o Vasco da Gama. Imbecis, né, que simplesmente não conseguem parar para poder raciocinar e ver que é Vasco da Gama SAF, né, é a Vasco SAF, mas que o clube associativo tem 30% e torcem contra a instituição. Isso que é mais feio. Então, gente, eu agradeço muito a atenção, espero aí ter esclarecido alguns pontos que me foram perguntados essa tarde aí. Vasco neles e a verdade, ela prevalecerá. Valeu!